Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? No encontro passado, eu conversei com vocês sobre o panorama geral da prova. Eduardo, o que que eu espero da prova do Enem? Cara, o que que você vai encontrar nessa prova do Enem? Você vai encontrar 9 habilidades. Quais são elas? Vamos recapitular aqui rapidinho. Pessoal, eu gosto muito de quebrar o conteúdo por um simples motivo. O nosso cérebro, a nossa mente, ela funciona muito bem quebrando as coisas, aprendendo etapa por etapa. Vou citar aqui um exemplo. Lá, por exemplo, da biologia. Você chega para estudar biologia, pega logo um assunto ruim, ruim mesmo. Daqui uns dias, com fé em Deus, vocês todos estarão estudando esse assunto, que é a parte lá de bioquímica. Bioquímica, cara, basicamente é o quê? É você estudar, por exemplo, a parte do ciclo de Krebs, né? A cadeia respiratória, a glicólise. Quando tu vai ver aquilo na universidade, por exemplo, só para você ter uma ideia, são 10 reações químicas, são 10 reações químicas só para a parte da glicólise. Aí você se depara com aquele conteúdo, você vai pensar, nunca que eu vou aprender isso na minha vida. Eu pensei, na hora que eu olhei lá na primeira aula de bioquímica, glicólise, a glicólise que a gente vê lá no ensino médio é o quê? C6H12O6, vai lá, é quebrada e gera 2 piruvatos. Meu Deus do céu, ainda tô lembrado disso. Só que lá não, até chegar no piruvato, meu Deus do céu, tem umas 10 reações nesse meio. E com enzimas para tu decorar, para tu memorizar, que vai cair na prova, pode ter certeza. Rapaz, eu nunca, né, eu vou tirar zero nessa prova. Tirar zero, não tem a mínima condição. Mas fui lá, etapa por etapa, entendendo. Aí quando você vai quebrando as etapas, tudo aquilo vai fazendo sentido. Eu gosto também de outra comparação com a biologia, é se eu chegar aqui e jogar para vocês todas as organelas citoplasmáticas, aprendam. Você não vai aprender. Você primeiro precisa entender o que é um ribossomo, você precisa entender o que é o retículo endoplasmático, o liso, depois o rugoso. Aí que as coisas vão ficando intuitivas. Então, eu sempre faço essas quebras para quê? Para se tornar intuitivo. Então, vamos lá novamente. Competência 1, Eduardo, do Enem, para linguagens, é o quê? Competência 1 são os gêneros textuais no teu dia a dia. Eu gosto de chamar da competência 1 da vida real. É aquilo que de fato são os textos, de fato, do nosso dia a dia que estão ali presentes. Por que que esse texto aqui, por exemplo, é uma anedota? Por que que esse texto aqui é uma crônica? Então, é basicamente isso que você vê na competência 1. Na competência 2, é além, a língua estrangeira moderna. A competência 3, linguagem corporal. Competência 4, arte. Competência 5, literatura. 6, CFP, coerência, coesão, função da linguagem e língua como patrimônio. E a C7, que é o que a gente vai ver hoje, são os gêneros opinativos, são as opiniões emitidas no texto, beleza? A C8 são as variantes linguísticas mais a norma padrão, e a competência 9 é aquela parte relacionada às tecnologias da informação e da comunicação. Pronto, esse é todo o conteúdo do Enem. Tanto é que a gente batizou, não é, o nosso encontro passado, é como não ser enrolado pelo seu professor na sala de aula. Pessoal, a quantidade de directs que eu acabo recebendo da galera falando, Eduardo, por exemplo, eu vejo que o Enem ele vai me cobrar uma questão que pede para extrair a opinião de um texto. Aí o meu professor ele está dando aula, por exemplo, a respeito de acentuação gráfica, está mostrando para a gente todas as regrinhas. É importante? Sim, é importante, eu não estou desvalorizando. Mas se você vai estudar para o Enem, você tem que estudar para aquela prova. Se você vai estudar para uma prova que cobra acentuação gráfica, não tem nenhum problema. Estude, mas se você está estudando ou para outra prova, cara, não tem por que você estudar um conteúdo que nunca caiu, ou então que tem uma recorrência tão insignificante. Então, eu sempre gosto de dizer isso.
Saber lidar com prova, saber estudar para um vestibular, é saber, dentro daquela gama de conteúdos, saber extrair aquilo que realmente importa. É isso que vai te diferenciar, tá bom? Beleza? Pois, pessoal, aqui o nosso jogo vai ser rápido. Eu vou apresentar o material para vocês, tá bom? Esse materialzinho, deixa eu colocar aqui. Esse é o material que eu uso na comunidade Med Linguagens, tá bom? Esse material, ele é chamado o mapa das habilidades. Eduardo, o que é o mapa das habilidades, propriamente dito? São questões divididas por competência e por habilidade. Então, aqui eu vou colocar um panorama geral do que o Enem vem cobrando de vocês em cada uma dessas competências, tá bom? Eduardo, quando nós falamos a respeito da competência 7, o que nós esperamos mesmo? Edu, nós esperamos que a competência 7 são os gêneros opinativos, são aqueles gêneros textuais que tu vai ter o que no meio? Opiniões. Então, basicamente, a palavra-chave para C7 é opiniões. Só que dentro dessa competência 7, ela é cobrada de 4 maneiras, por meio de 4 habilidades, tá bom? A 21, a habilidade 22, a habilidade 23 e a habilidade 24. Eu vou dissecar e mostrar algumas questõezinhas para vocês dessas 4 habilidades. Não se preocupem, tá bom? Cada uma dessas habilidades eu vou mostrar para vocês, mas eu vou colocar o panorama geral aqui logo de início. Então, se nós falamos em competência 7, nós estamos falando de quê? Opiniões. Aí nós temos, eu gosto de fazer a seguinte brincadeira. Na competência 7, as habilidades ímpares, elas são o quê? Elas são irmãs. Por que, Eduardo, que elas são irmãs? Eu te explico. A habilidade 21, ela vai querer o quê? Ela vai querer algo relacionado ao leitor, tá bom? Ao leitor. Já a habilidade 23, ela está relacionada com quem? Com o autor. Ou seja, a habilidade 21 é para quem o texto chega, a habilidade 23 é quem escreve o texto. É por isso que eu faço essa brincadeira, que elas são irmãs. Se as habilidades ímpares são irmãs, eu gosto de brincar também que as habilidades pares, elas são o quê? São primas. Por que, Eduardo, que as habilidades pares são primas? A habilidade 22, a palavra-chave dela é o quê? É relacionar. É do que é mesmo relacionar? O que significa relacionar? Olha lá o teu repertório atuando. Relacionar é eu ir em um texto e fazer o quê? Extrair. Relacionar, extrair é tirar. Então, tu vai relacionar em um texto duas coisas. Quais coisas, Eduardo? Primeiramente, ele pode chegar e te pedir para você dizer qual foi a opinião emitida pelo autor, tá bom? A opinião, qual é a opinião, tudo bem? Mas, além disso, ele pode pedir para tu comparar, fazer o comparativo entre dois textos. Então, relacionar é extrair a opinião, tá bom? E a habilidade 24, Eduardo? Meu amigo, na habilidade 22, tu já não achou qual é? Aqui tu achou qual é a opinião. Mas a habilidade 24, ela quer mais ou menos o seguinte, olha, a opinião do autor é essa. O autor, ele acha, por exemplo, que o problema da educação brasileira é a pirâmide invertida em relação aos investimentos. Beleza, essa é a tese do autor. Mas para defender a sua opinião, para dizer que a opinião dele é realmente sólida, o que ele utiliza? Edu, para defender a opinião dele, ele utiliza aquele conteúdo lá que a gente chama de estratégia. Estratégia o que, pessoal? Persuasiva. O que é estratégia persuasiva? É uma estratégia de convencimento. Então, tá aqui, basicamente, a revisão geral da C7, eu já começo invertido, né? Já começo dando uma revisão. Eduardo, eu não sei nem o que cai na C7, tu já tá fazendo uma revisão? Pronto, nós vamos ver aqui detalhadamente cada uma delas, tá bom? Beleza? Então, falamos em C7, a partir desse momento, nunca mais vai esquecer, nós estamos aqui no dia 26 de janeiro. Lá em novembro, vamos ver aqui mais ou menos. Eita, eu vou
não quero assustar vocês, pessoal, mas muito provavelmente, deixa eu ver aqui, muito provavelmente a prova do Enem, ela deve ser ou no dia 3 ou no dia 10, o primeiro dia, no caso. 3 ou 10 de novembro. Onde é que eu estou querendo chegar? A gente tem tempo suficiente para fazer o trabalho acontecer, com muita constância, com muita paciência e com muita perseverança. Então, no dia 26 de janeiro, tu tá recebendo a informação do que a C7 vai te cobrar. Lá no dia da prova do Enem, tu vai ter entre 7 e 9 questões só relacionado a esses temas, a essas 4 possibilidades. Ou seja, Eduardo, é mais ou menos como se fosse 4 questões de cada habilidade. Exatamente. Como se fosse duas, aliás. 2 questões de cada uma dessas habilidades, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, vou ver aqui detalhadamente com vocês o que fala cada uma dessas habilidades, tá bom? Olha só. Vamos lá. Quando nós falamos a respeito de habilidade 21, o que eu disse para vocês? Que a habilidade 21, ela está relacionada a quem? Ao leitor, meu amigo. Mas como assim, Eduardo? Ela está relacionada ao leitor? É porque ele vai pedir para você reconhecer em textos de diferentes gêneros recursos verbais e não verbais utilizados com o quê? Com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Meu amigo, se você vai mudar, se você vai criar, mudar comportamentos e hábitos, esse comportamento e hábito é de quem? É do teu leitor. Então, a habilidade 21, ela sempre vai estar voltada para o quê? Para modificar a postura de quem lê. É sempre voltada para o leitor se deparar com aquele texto e ele conseguir modificar a sua postura no mundo. Isso é a habilidade 21. Lógico que aqui vai ser a primeira aula, vai ser a aula geral. Em outras aulas, a gente faz o quê? A gente disseca isso. Eu mostro, por exemplo, para vocês os mecanismos utilizados para isso, mas a gente ainda está no início. Então, eu quero que fique na sua mente a seguinte informação: todas as vezes que eu tiver um comando de questão mostrando a mudança de postura que o leitor terá, isso daqui será o quê? Habilidade 21, tá bom? Isso é a questão clássica de habilidade 21. Coloca aí no chat, Edu, entendi. Ou então, Edu, não entendi. Por quê? Se vocês me autorizarem, eu faço uma questãozinha com vocês. Se você entendeu, olha aí, a Yasmin disse que entendeu. Beleza? Pronto. De boas, tranquilo, né, Henrique? Maravilha, Mirella. Tranquilo. Então, olha só, vamos colocar aqui, vamos aplicar o que a habilidade fala, beleza? Pessoal, isso daqui, lógico, a gente está vendo uma habilidade, mas imagina quando tu passa por 30 habilidades. Tudo vai ficar mais tão claro na mente de vocês. Olha só, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos fazer bem que essa segunda questão, ela foi uma questãozinha, eu diria polêmica, entendeu? Ela foi uma boa questão lá do Enem. Olha só, Eduardo, como é que se resolve uma questão no Enem? Para quem nunca me viu resolver uma questão, vamos aqui do zero. Eu tenho que ser contraintuitivo. Eu nunca vou ler um texto, Valéria, sem antes saber o motivo pelo qual eu devo ler esse texto. Eu preciso saber. Eu nunca faço as coisas na minha vida sem saber o motivo, né? A gente está sempre ali buscando o motivo. Pois pronto, no vestibular, no Enem, antes de ler o texto, eu tenho que ir para essa parte aqui, que é o que nós chamamos de comando da questão, tudo bem? Comando da questão. E aí, ao olhar para esse texto, eu vejo a seguinte informação. Nesse cartaz publicitário, Eduardo, qual a informação útil até agora? Ele me diz que isso daqui é um cartaz publicitário. O que é que significa ser um cartaz publicitário? Isso daqui é um gênero textual. Coloca na tua mente, cartaz publicitário é um gênero textual. Edu, mas o que é mesmo um gênero textual, pelo amor de Deus? É a primeira vez que eu estou tendo aula contigo. Gênero textual são os textos que a gente conhece. Mais especificamente, gênero textual é tudo aquilo que nasce da minha necessidade de comunicação. Se eu estou resolvendo um problema de comunicação, se eu consigo me comunicar por meio de um texto, esse texto é um gênero textual.
Como assim, Eduardo? Me dá o outro exemplo. Pronto. Tá vendo aqui? Olha só, eu acho que aqui dá para ver. Isso daqui são o quê? São os stories do Instagram. O story do Instagram, Eduardo, é um gênero textual? É. Porque resolve um problema de comunicação. Eu preciso me comunicar com vocês, eu vou lá no story no Instagram e faço uma postagem. Uma, um conteúdo é transmitido? Sim. Então, é gênero textual? Sim. Mas quando você observa aqui, olha só, vem aqui comigo, Bernardo. Olha só, se eu tenho um cartaz publicitário, o que que caracteriza esse cartaz publicitário? Edu, é porque ele está na esfera publicitária. Ah, beleza, meu amigo, mas o que que significa ser publicitário? A publicidade, geralmente, ela tem o quê? Ela tem dois tipos de características. É a característica de ser um texto, primeiramente, expositivo. Por que que é um texto expositivo, Eduardo? Imagina, por exemplo, eu sou um vendedor e eu quero vender essa xícara. Eu quero vender essa xícara. Inclusive, essa daqui, eu tava passando lá na Camicado, aí eu olhei de longe, assim, um conjunto de xícaras bonitas. Aí eu, não, vou entrar na loja. Aí, vendedor, vocês sabem que vendedor é bicho sabido. Já me viu olhando ali, vi a vendedora se aproximando, eu já fiquei com cara feia. Não, não posso gastar dinheiro. Mas não teve jeito. Ela, ô, seu Eduardo, tudo bem? Olha aqui, essas xícaras elas estão em promoção. Se você leva 10 hoje, sai tudo com 20% de desconto. Eu, não, tá bom, bora lá. Pois pronto. Primeiro, quando ela me apresentou a xícara, olha só, as vantagens dessa xícara é que ela tem uma aderência melhor na mão. Quando ela apresenta a xícara, é tipologia expositiva. O que que significa isso, Eduardo? A tipologia expositiva ela tem a função de definir, tem a função de informar, tá bom? Mas além disso, eu tenho tipologia também o quê? Argumentativa. Por que que eu tenho tipologia argumentativa, Eduardo? Porque a tipologia argumentativa, a base dela é o quê? É convencer alguém a respeito de um ponto de vista. Ou seja, eu acho que essa xícara é muito boa e você deveria levá-la, que você deveria comprá-la, pois eu vou defender essa minha visão de mundo. Então, se eu tenho expositivo e argumentativo, o que, que eu posso fazer com ele? Eu posso, por exemplo, vender, como foi o caso do exemplo. Mas, em outras ocasiões, o que, que acontece? Às vezes, eu só quero criar uma acepção, uma imagem positiva de uma determinada marca. Então, por exemplo, quando a Coca-Cola faz aqueles anúncios felizes de Natal, pronto, o caminhão da Coca-Cola passou aí pertinho da casa de vocês? Vocês viram o caminhão da Coca-Cola? Ficaram emocionados, sim ou não? Caminhão da Coca-Cola, por exemplo, se você for ver bem, aquilo dali, eles gastam uma baita grana para passar por diversas cidades. Mas qual o detalhe? Eita, Eduardo, aqui eu pensava que era aula de linguagem, tá falando do caminhão da Coca-Cola. Olha como vai fazer sentido. A pessoa vai comprar Coca-Cola ali naquele dia, vai comprar algum produto? Não. Mas quando você liga o Natal, um momento de felicidade, um momento de certa maneira que traz paz de espírito, tu liga aquele momento à Coca-Cola, tu tá gerando o quê? Uma imagem positiva a respeito da marca. Então, os anúncios publicitários, eles não servem apenas para ler ou para vender, desculpa. Eles servem também para criar essa visão positiva, beleza? Então, de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais, Edu, o que são os elementos verbais? Escritos, as palavras, tudo bem? As palavras são os elementos verbais, verbo é palavra, mais uma vez, verbo é palavra. E os elementos não verbais, as imagens, visa. Então, olha só, ele está perguntando, o conjunto, esse texto, ele visa o quê? Meu amigo, eu já sei até a resposta. Eu já sei até a resposta porque eu conheço a matriz de referência do Enem. Ela visa, pessoal, ela visa o quê? Ela visa algo com o leitor, modificar um hábito, uma postura, uma visão de mundo a respeito de alguma coisa. Nesse caso, sobre a empresa, né? Sobre a empresa que é a empresa que produz aí o papel. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Vamos aqui, Camila. Vamos aqui, Mirella. Vamos aqui, Mariana, Maria Clara, Robertinha, Tarsila. Eu posso dar um minutinho para vocês. Aí vocês tentam resolver a questão, colocam aqui no chat.
e aí eu resolvo com vocês direitinho? Posso dar um minutinho para vocês olharem a questão? Pode ser? Combinado? Pronto, eu gosto quando fica essa questão no ar. Meu Deus do céu, letra C, a letra E, letra C, letra E. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, vou olhar para o texto como um anúncio publicitário. Nesse anúncio publicitário, eu tenho o quê? Eu tenho a parte não verbal. Essa parte não verbal aqui é a imagem, correto? Qual é essa parte não verbal, Edu? É uma foto, correto? Essa fotografia, ela representa o quê? Ah, Eduardo, aqui aparentemente é um local reflorestado. E eu tô vendo o quê? Eucaliptos, correto? Aparentemente eucaliptos. Não sou especialista nisso, mas eu acho que é. Aí, logo abaixo, eu tenho a parte verbal do anúncio publicitário. Aí fala o seguinte: é dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho. Opa, aqui é o quê? É um clássico da literatura. João e Maria, maravilha, tudo bem. É dessa floresta aqui que sai, ó, rapidinho, que sai também essa maravilha aqui, Os Irmãos Karamazov. Olha o tamanhozinho desse livro. Mas é um livro maravilhoso, Dostoiévski, muito bom, inclusive. Então é dessa floresta que sai aqui Os Irmãos Karamazov, A Dama das Camélias e Os Três Mosquiteiros. Ou seja, o que ele está falando? O que ele quer? Qual o objetivo desse anúncio publicitário? Edu, ele está me dizendo que os clássicos da literatura mundial, eles são produzidos a partir dessa floresta. Aparentemente é isso. Agora, Eduardo, eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida, cara. Será que ele falou isso para colocar um anúncio para fazer com que essa empresa ela seja vista de maneira positiva ou negativa? A empresa que produz o papel, ela quer ser vista, se ela quem está anunciando, ela quer ser vista de maneira negativa ou positiva? Me fala aí. De maneira positiva, correto? Pronto. Quando a gente falar essa acepção de maneira positiva, você vai chamar de eufórica. Quando for negativa, você chama de disfórica. Eduardo, que palavras são essas, meu amigo? É só umas palavras mais chiques para a gente se referir a respeito de uma mesma coisa. Euforia e disforia, que são as categorias químicas, tá bom? Então, logicamente, se foi a empresa de celulose, se foi essa empresa que anunciou, lógico que ele quer que a imagem dela seja eufórica. Então, mais ou menos está falando o seguinte: olha só, a gente vai desmatar aqui, mas isso vai produzir o quê? Vai produzir os grandes clássicos da literatura. E, logicamente, eu tenho que procurar uma alternativa que traga uma acepção positiva. Por quê? Eu não vou fazer um anúncio e falar assim. Já pensou fazer um anúncio e aparecer um anúncio meu aí para vocês falando assim: não façam o curso do MED Linguagens, não façam de jeito nenhum. Cara, eu vou estar anunciando de maneira disfórica? Não, claro que não. Eu vou me anunciar de maneira o quê? De maneira eufórica. Eu quero passar uma visão positiva. Então vamos lá, eu já estou enrolando demais, né? Letra A, ele quer justificar, meu amigo, se você. Olha só, dicasinha aqui para o Enem, muito boa. Tem o quê? Nós temos os verbos de de justificar, incentivar, seduzir, promover ou construir. O que, que são verbos de incêndio, Eduardo? São verbos que dizem algo, são verbos que praticamente singularizam as alternativas, tá bom? Perceba, eu estou pegando uma questão como essa, não estou enrolando com vocês. Eu estou mostrando a estruturação toda da prova do Enem, para que você, diante de uma questão, não se sinta perdido. Então vamos lá. Edu, o que é justificar? Se eu vou justificar, é porque, de certa maneira, eu estou pressupondo que eu estou errado. Eu estou pressupondo que eu estou fazendo alguma coisa errada, por isso que eu vou me justificar. Então, justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. Então, ele está me dizendo que é assim: olha, eu estou prejudicando o meio ambiente, galera. Olha só, eu estou prejudicando aqui. Mas não se preocupa, não. Não se preocupa que vai ter João e Maria para todo mundo, vai ter os irmãos Karamazov, e a gente vai produzir livro. Ele está se justificando
Não, ele quer fazer o quê? Ele quer colocar uma imagem positiva a respeito da empresa. Então, esse verbo, ele foi péssimo, aqui tá falso, tá bom? Ele não quer justificar. E outra coisa, aqui seria o quê? Seria uma floresta de eucalipto. Então, de certa maneira, ele não estaria desmatando uma floresta. Beleza? Letra B, incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. Se ele quisesse incentivar, ele deveria ter colocado um verbo relacionado à leitura. Tipo assim, leia. Nós não temos isso. Nós não temos de maneira alguma. Ah, Eduardo, mas se tu for ver, pode ser que pelo motivo dele estar falando dessas obras, isso é um incentivo? Não, não é. Não é, pessoal. Não, não viaja muito na questão de linguagem. Se você viajar demais, olha só, quando você viaja muito numa questão de linguagem, o que que acontece? A tua mente, ela prepara o terreno para uma alternativa que está errada. Eu juro para vocês, você cria toda uma justificativa que parece totalmente plausível aquela justificativa, aquela alternativa que está errada, você faz ela parecer correta. Mas na realidade aqui não é correto. O anúncio publicitário, a gente sabe qual a função social de um anúncio publicitário: criar uma imagem positiva de uma empresa ou modificar o hábito e postura do teu leitor. Aqui não foi o caso. Letra C, sedução, Eduardo, seduzir. Você vai anotar aí que seduzir, o que que é seduzir? Seduzir é uma estratégia persuasiva. Estratégia persuasiva. O que que significa seduzir, Eduardo? Sedução é quando você vai fazer o quê? Elogiar ou dar um parecer positivo a respeito da ação do teu interlocutor. Eu chego para vocês e falo desse jeito, olha só, lá no hemocentro do teu estado, lá vai ter o quê? Doe sangue, doe vidas. Eduardo, isso daqui é seduzir? Sim, porque olha só o que que nós temos. Se você fizer essa ação, você estará fazendo o quê? Algo muito nobre. Você estará doando vidas. Aqui sim é sedução. Mas nesse outro caso ele não seduziu, porque a sedução ela se refere a quem? Ao interlocutor. Beleza? Tranquilo? Letra C foi isso, seduzir o consumidor? Não, não é o consumidor ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Perceba, Valéria, que eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando principalmente para o verbo descende, porque ele praticamente, só ele está praticamente singularizando a alternativa. Letra B, promover faz sentido em um anúncio publicitário? Faz. Uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Pessoal, essa alternativa ela tá absurda. Ela está dizendo que a culpa do desmatamento no mundo, de quem é a culpa do desmatamento do mundo? Ah, é esse livro aí, vocês ficam lendo esse negócio de leitura aí? Dá nisso. Então é aquela alternativa absurda do Enem, tá bom? E aí, por último, pessoal, a letra E. A letra E fala o seguinte: construir uma imagem positiva ao associar a exploração alegadamente sustentável. É do porquê que é alegadamente sustentável. Ali é uma floresta de eucalipto, correto? Então, basicamente, ali você não vai estar, entre aspas, desmatando uma mata ciliar. A produção de livros. Constrói essa imagem positiva. Essa imagem positiva eu chamo ela de quê? De eufórica, tá bom? A respeito do anunciante. Perfeito. Então, nossa alternativa é a letra E. Beleza, pessoal, tranquilo. Então, o que que eu quero que fique na sua mente? Vai ficar na sua mente que quando eu estou falando a respeito da habilidade 21, eu estou relacionado ao leitor, tá bom? Como assim, Eduardo, relacionado ao leitor? O leitor, depois que ele tiver contato com esse texto, qual vai ser a percepção de mundo dele? Ah, ele vai ter uma visão positiva a respeito dessa empresa. Ela produz livros, entendeu? Livros muito bons. Tranquilo, pessoal. Beleza? Então, isso daqui é a questão de habilidade 21. Vamos passar aqui para a habilidade 22. Deixa eu mostrar aqui a habilidade 22 para vocês. O meu objetivo é
tá aqui o material, mas eu vou passar aqui para 22. O meu objetivo aqui com vocês é que você saia sabendo o que é 21, 22, 23 e 24. A habilidade 22, ela fala o seguinte: é para você relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Como assim, Edu? Basicamente vai ser aquela questão que ele vai estar te pedindo o quê, Valéria? O que ele vai te pedir, Camila? Ele vai te pedir basicamente o seguinte: olha, tu tá vendo esse texto aqui? Esse texto, ele é, por exemplo, vamos pensar lá para a esfera jornalística. Lá na esfera jornalística, eu tenho um gênero textual chamado artigo de opinião. O que é um artigo de opinião, Eduardo? É um texto no qual você vai ter um articulista, a pessoa que escreve é chamada de articulista, tá bom? Essa pessoa ela vai emitir uma opinião sobre algo que é controverso e que tem relevância social. Como é a história, Eduardo? A pessoa articulista, ele vai pegar um tema polêmico. Segurança pública no Brasil. Beleza, tudo bem, Eduardo. Eu vou colocar o meu ponto de vista, a respeito daquilo que está acontecendo no mundo, sobre um assunto que é controverso, segurança pública. Algumas pessoas pensam de um jeito, segurança pública, outros pensam de outro. Alguns, não, tem que armar a população inteira, todo mundo tem que andar com uma espingarda na mão, com 38. Outros não. Outros falam, olha, a gente tem que pensar na desmilitarização da polícia e tudo mais. Então, tu tem um tema que é controverso, opiniões diferentes. Tem relevância social, segurança pública? Com toda certeza. Então, eu estou diante de qual gênero textual? Artigo de opinião. Como é que pode cair, Eduardo, uma questão que envolva um artigo de opinião e a habilidade 22? Basicamente, você vai fazer o seguinte. No comando da questão, ele vai estar te perguntando qual a opinião do autor. Qual a tese do autor? O que ele pensa a respeito do tema? Qual é o tema, beleza? Mas um tipo de questão clássica que cai a respeito de habilidade 22 é ele te entregar dois textos, Yasmin, ele te entrega dois textos, beleza? E aí ele pede para tu comparar um texto com o outro. E existe uma maneira de resolver esse tipo de questão. É o que eu vou tratar aqui com vocês agora. Deixa eu procurar bem que é alguma questãozinha que envolva dois textos. Essa daqui está muito grande. Pronto. Vamos resolver essa bem aqui, essa questão de número 2 também. Olha só, os dois textos, eles abordam a temática de animais de rua. Porém, em relação ao texto 1, o texto 2, vamos lá, olha só. O texto 1 é o quê? Pessoal, olha só. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês me diriam que qual o gênero textual que você está olhando? Esse gênero textual é o quê? Coloquem bem no chat para mim, por gentileza. Qual é esse gênero textual? Qual é esse texto que você está vendo aí na sua tela? O texto 1, ele é o quê? Olha só. Ei, me leve para a sua casa, 14ª-feira de adoção de cães e gatos. Adote um animal de rua. Documentos obrigatórios para adoção, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência e muito amor, claro. Pessoal, esse texto, ele tem a finalidade, anota aí, ele tem a função social de divulgar o quê? A 14ª Feira de Adoção de Cães e Gatos. Então, eu estou diante de um texto da esfera publicitária, tá bom? Então, nós estamos diante de quê? De um texto publicitário, beleza? Anúncio. Perfeito, Isa. Perfeito. Então, olha só. Beleza. Então, o que é que nós tivemos aqui? Deixa eu ver. Olha só. Deixa eu riscar aqui. Quando a gente risca, parece que a questão está sendo feita, né? Então, vamos lá. Eu tenho o texto 2. Isso daqui é uma questão do Enem. Eu tenho o quê? Eu tenho a parte não verbal. Eu tenho a imagem, tá bom? A imagem, ela me traz mais ou menos a temática. Eu tenho a parte verbal. Essa parte verbal aqui, ó, ela está remetendo o quê? Ao tema principal. Qual o tema principal, Eduardo? É uma feira de adoção.
é uma feira de adoção. E aqui, basicamente, eu tenho a parte o quê? Eu tenho a parte, essa parte aqui seria a parte mais expositiva. Por que expositiva, Eduardo? Porque ele está informando, ele informa, por exemplo, o que que você precisa para adotar esse animal de rua. Aqui, por exemplo, está mais a parte o quê? Argumentativa. Adote um animal de rua. Ou seja, o verbo no imperativo justamente mostrando para você uma ordem, um comando. E aqui nós temos também uma parte, uma estratégia argumentativa chamada mais ou menos de quê? Nesse caso aqui seria o quê? Seria a parte de comoção. Ele coloca como se fosse o quê? Como se fosse uma prosopopeia dos animais falando: "Ei, me leve para sua casa". Então perceba, eu quero que você entenda o texto pela sua estrutura composicional. Qual o grande erro da pessoa? Ela olha para um texto desse, lê tudo, aí não leva nada. Não, aí tu vai fazer uma péssima prova de linguagens. Quando é que tu faz uma excelente prova de linguagens? Tu olhou para o texto, tu não tá preocupado com as informações desse texto. Tu tá preocupado é com a estrutura composicional. O que que eu encontro dentro desse texto? Se eu garanto para vocês, estamos aqui no dia 26/1. Se tu chegar lá em novembro com esse olhar, tu vai se diferenciar de todos os teus concorrentes. Não tem chance. Teu concorrente não tem chance. Enquanto ele está preocupado ali, meu Deus do céu, deixa eu interpretar aqui mais uma questão. Tu está simplesmente deslizando. A pessoa que chega no 40 mais, ela está muito bem preparada a esse ponto. Então, olha só. Então, temos aqui o texto 1, aí o texto 2. O texto 2, pessoal, logo de cara, tu não percebe, tu não consegue identificar qual seria os grandes blocos de gêneros textuais. Mas na medida que tu for lendo, é óbvio que tu vai conseguir. É do que tu recomenda? Quando tu coloca esse texto nas colunazinhas lá do Enem, são duas colunas, correto? A divisão da página, isso daqui fica um texto um pouquinho grande, entendeu? É aquele texto que tu olha, oh meu Deus, essa questão vai me dar um trabalhinho, um texto grande. Só que o que que acontece? Vamos lá. Quebra o texto. Tu não vai simplesmente chegar e querer fazer a questão de qualquer forma, beleza? Tu vai fazer o quê? Tu vai quebrar o teu texto. Tu quebra o teu texto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar o texto aqui. Vou quebrar o texto bem aqui e bem aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar umas chaves bem aqui ao lado dos momentos que eu quebrei. E eu vou fazer o seguinte: à medida que eu for lendo, eu vou pensando, eu vou colocando na minha mente o que foi que eu acabei de ler. O que é que o texto está querendo me dizer? Eduardo, isso daí é interpretação? Não, é análise da estrutura composicional de um texto. Nas ruas, na cidade e no parque. Ninguém nunca prendeu o delegado. O vai e vem de rua em rua, na sua longa vida são relembrados e recontados. Pessoal, aparentemente, o que que ele está fazendo aqui? Aparentemente, ele está contando uma história. Parece que ele está contando uma história. Então, se ele conta uma história, esse texto é um texto o quê? É um texto narrativo. Então, se é um texto narrativo, ele se propõe a me contar uma história. Parece que ele vai me contar a história desse delegado. Quem é esse tal delegado? Não sei, vou descobrir ainda. Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina. Opa! Inteligência canina, então deve ser um cão. Desde pequenininho, seu focinho negro e olhos delineados desenharam um mapa mental olfativo, visual de lavras. Corria de quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal. Distinguia este daquele. Então, basicamente, ele está contando a história de quem? Está contando a história do delegado. Eduardo, quem é esse delegado? Rapaz, é um cachorrinho, é um cãozinho. Aparentemente ele vivia na rua, né? A gente já teve, deixa eu ver. E ele estava ali, quem era mal, ele corria, quem era do bem, ele se aproximava. Assim tornou-se um cão comunitário. Nunca soube por que escolher a rua. Talvez tenham feito mal dentro de quatro paredes. Pessoal, vou destacar bem aqui uma coisa. Olha só, quando o autor do texto ele fala essa palavrinha aqui, já fique em alerta. Por quê? Quando eu chego para ti, Isa Raulino, eu chego e falo assim, Isa,
talvez eu vá te visitar amanhã. Tu acredita em mim, Isa? Ou tu fica assim, tu, sei lá, tu chega e me convida. Eu vou fazer um almoço aqui amanhã em casa. Vem almoçar aqui eu. Isa, talvez eu vá. Eu vou ver minha agenda. Implicitamente, eu tô te dizendo o quê? Meu amigo, eu não vou, entendeu? Eu não vou. Pô, e principalmente brasileiro, né? Assim, o Ariano Suassuna, ele até contava nas palestras dele que o brasileiro e o alemão ele tem uma diferença tão grande. Porque aqui a gente fala assim, sei lá, alguém chega, é, ei, sei lá, ei, eu vou te convidar aqui, vamos para o meu aniversário, vai ser tal dia, tal local, eu vou tentar ir. Se você chega e fala, eu vou tentar ir, eu vou tentar, vou fazer o máximo possível, é porque você não vai se esforçar uma grama. Então, é muito engraçado. Se tu pega, por exemplo, um alemão, se tu fala, e ele fala que eu vou, meu amigo, eu vou, e ele vai chegar lá pontualmente. Pronto, Yasmin, perfeito, é o bora marcar. O bora marcar é nunca vamos nos ver, entendeu? Então, aqui, por que, que eu estou chamando a atenção de vocês? Esse talvez, vi um talvez em um texto, ele está piscando, ele está ali te chamando a atenção de alguma coisa. Isso é o que nós falamos de quê? De pressuposto, tá bom? Esse pressuposto, ele traz uma ideia de quê? De dúvida, de incerteza. Se ele está falando de algo que é incerto, significa o quê? Que ele está o quê? Aqui nesse momento do texto, ele está delineando algo que pode ter acontecido. Só que ele não tem o quê? Ele não tem assertividade, ele não consegue te dizer isso com segurança. Idoso teve câncer e desapareceu. O querido foi procurado pela cidade inteira por duas protetoras, mas nunca encontrado. Bora olhar a estrutura composicional do texto inteiro. Eu tenho a história, um texto narrativo que fala a história do delegado, que ele era um cãozinho que morava na rua. Quem era legal, ele se aproximava. Quem era gente ruim, ele se distanciava. E ninguém sabia por quê porque ele morava na rua, ele nunca tinha sido adotado. Aí o pessoal acha que é porque fizeram o quê? Fizeram algum mal para ele dentro de quatro paredes. Então, pessoal, o que que nós temos aqui dentro desse texto? Nós temos aqui dentro desse texto uma temática. Qual a temática principal? É a temática relacionada à história do delegado. Então, vou até anotar aqui. Então, o tema principal, o tema desse texto é sobre o delegado. Só que o delegado é o que, Eduardo? O delegado é um cão. E esse cão, ele mora onde? Na rua. Que mora na rua, beleza? Ou seja, é um cão que nunca foi adotado. O texto 1 é o quê? O texto 1 é um anúncio. E esse anúncio publicitário, ele divulga o que, Eduardo? A feira de adoção. Existe alguma temática em comum entre o texto 1 e o texto 2? Com toda certeza. Agora eu dou um minutinho para vocês. Não se preocupe, Robertinha. Não se preocupe, tá bom? A gente conversa mais. Então, olhando para a estrutura composicional do texto 1 e a estrutura do texto 2, o que é que nós temos? Qual seria o nosso gabarito? Aquele minutinho sagrado para vocês olharem as alternativas? Vamos lá. Olha só, essa questão ela é muito interessante porque ela teve um alto índice de erros lá no Enem. Quando você pega os microdados do Enem e você vai verificar, ela é uma questão que foi muito errada. Vocês são feras, vocês acertaram. Olha só. Então vamos lá. Ele quer saber o texto 2 em relação ao primeiro texto. Eu tenho que fazer um comparativo, né? O primeiro texto, ele fala sobre a adoção, e o texto 2, ele fala sobre um animal que então vou colocar aqui. O texto 1 sobre adoção e o texto 2 um animal que não era adotado. Adotado. Só que ele não era adotado por quê? Porque talvez tenham feito mal dentro de quatro paredes. Então, o autor ele começa o quê? Ele começa a problematizar. Vamos lá, letra A. Ele problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar, com toda certeza, Eduardo. E o que seria esse problematizar? Problematizar é você fazer o quê? É você elencar
é você elencar dificuldades, é você mostrar que as coisas não estão tão boas, é você mostrar que existe algum erro ali naquele processo. Tranquilo? Mas vamos analisar as outras alternativas também. Eu sempre falo, nunca marque uma alternativa na prova do Enem sem antes ter verificado as demais alternativas, porque tu pode estar caindo em um distrator, tá bom? Então, eu já fui marcando logo aqui, mas não faça isso não. Coloque aqui ao lado, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Letra B, aliás, valida a troca afetiva entre os pets adotados e seus donos. Primeira coisa, o texto 2 ele não está validando uma troca afetiva. E outra coisa, o texto 2 não vai ter esses seus donos, tá bom? Porque ele está problematizando um animal que não era adotado. Letra C, reforça a importância de campanhas de adoção de animais. Muita gente acabou marcando a letra C. Qual o grande problema? O texto 2, pessoal, nem fala em campanha de adoção de animal. Somente o texto 1 fala nesse tipo de campanha. A letra D exalta a natureza amigável de cães e de gatos. Olha o problema. O texto 2 nem falou em gatos. Nem tem gatos no texto 2. E a letra E promove a campanha de adoção de animais. Primeira coisa, se eu vou promover o meu texto é publicitário. A gente viu que o texto ele é o quê? Ele é um texto narrativo, então não tem promoção. E muito menos ele nem cita, ele não nem faz menção a nenhuma campanha publicitária, tá bom? Então, nesse caso, o nosso gabarito, como as meninas falaram, é realmente letra A de amor. Tranquilo? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui a habilidade de número 23. Pessoal, a habilidade 23 e 24, eu vou combinar com vocês, tá bom? Para ser o nosso próximo encontro, eu vou mostrar previamente aqui para vocês a habilidade 23. E aí, no nosso próximo encontro, a gente faz questões de habilidade 23 e de habilidade 24, para não ficar tão puxado, para não ficar tanta informação. E aí, a habilidade de número 23. Pessoal, é o seguinte, eu quero que fique na mente de vocês hoje o que é a habilidade de número 23, tá bom? E no nosso próximo encontro a gente pratica. A habilidade de número 23, o que é que fala lá? Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é o seu público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Quando eu falo em habilidade 23, eu estou falando especificamente a respeito de quê, Eduardo? Eu estou falando a respeito daquilo que está relacionado com quem? Com o produtor textual. Então tem a ver com o autor do texto. E aí, eu vou querer o que do autor do texto, Eduardo? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Meu amigo, na hora que o autor do texto fez esse texto, ele estava pensando em quem? Quem é o público-alvo? Quem é o público-alvo desse rapaz? Mas, não menos importante, eu posso perguntar também, além do público-alvo, eu posso perguntar qual é o objetivo dele. Opa, ele fez esse texto com qual objetivo, com qual intuito, tá bom? Então, quando nós falamos a respeito de habilidade 23, lógico, tem várias e várias ferramentas para a gente conseguir entender essa habilidade, mas eu vou devagarzinho com vocês. Eu quero que fique na sua mente hoje que a habilidade 23 se trata de quê? Se trata de algo relacionado ao autor do texto, quem é o público-alvo e qual é o objetivo do autor ao escrever esse texto. E por último, pessoal, aqui, como eu prometi, eu vou fazer questões no nosso próximo encontro, tá bom? A habilidade 24. Talvez a habilidade 24 seja, ó, inclusive eu tenho uma dica muito boa, eu vou dar no final, depois que eu explicar aqui a habilidade 24, tá bom? Uma dica para você matar C7. Quando nós falamos a respeito da habilidade 24, aí o negócio é um pouquinho diferente. O que que a habilidade 24 quer de você? Eu falei que a habilidade 22 e 24 são o quê? São habilidades primas. Então, se a habilidade 22 ele está te pedindo qual a opinião do autor, a habilidade 24, Valéria, vai estar te perguntando
qual foi o elemento utilizado para convencer que a tua opinião é de fato a opinião correta. Aí vai entrar dois conteúdos um pouquinho extensos para vocês estudarem. Você pode até anotar aí que a parte de estratégia persuasiva relacionado à questão da manipulação e a questão também relacionada à argumentação. É aqui que o Enem vai te cobrar argumentos e manipulação. Aí vai cair o que nesse tipo de questão, Eduardo? Se é uma sedução. Nós não vimos lá acima o conceito de sedução? O que é sedução, Eduardo? É quando você quer convencer alguém, mas para isso você utiliza um elogio. Então chega aqui, Mariana, ou Mariana tá tão gente boa. Aí logo em seguida eu dou a rasteira. Tu poderia fazer um favor para mim? Primeiro eu elogio para depois o quê? Fazer um pedido. Eu tenho isso daqui é a sedução, mas eu tenho a intimidação, a comoção, a chantagem e vários outros elementos persuasivos, tá bom? Então, basicamente, o que que a competência 7 vai cobrar de vocês? É como se a competência de número 22, a competência, a habilidade de número 22 fosse a parte lógica, fosse o conteúdo. E aqui a habilidade 24 fosse a estrutura, fosse a arquitetura do argumento. Tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento. Basicamente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Saber para você sair daqui com a mente bem direcionada. Ah, Eduardo, eu não vou estudar um conteúdo que não cai no Enem. Eu tenho certeza que a competência 7 vai cair entre 7 e 9 questões. Então, eu tenho que saber sair daqui sabendo muito a respeito de quê? De extrair a opinião do autor de um texto. Eu tenho que conhecer as estratégias argumentativas, as estratégias de manipulação. Eu tenho que saber, dentro de um texto, fazer o quê? Eu tenho que saber, dentro de um texto, saber dizer qual é o gênero predominante e, dentro desse gênero predominante, saber dissecar a estrutura composicional dele. Mas o que é que te falam por aí? Não, linguagens é só interpretação de texto. É só interpretação de texto. Dessa maneira você não cresce. Ou então cresce a, como é que eu diria? A duras, a duras é, a duras penas. Se achar que a prova de linguagens é apenas interpretação de texto, você vai suar 1, 2, 3 anos e não vai conseguir crescer. Mas aqui não se preocupe, vocês estão comigo. Então, eu faço questão de mostrar da melhor maneira como responder essa prova de linguagens, tá bom? Pessoal, foi válido esse nosso conteúdo de hoje? Foi legal? Gostaram? Pronto, se vocês gostaram, fique extremamente satisfeito. Prontinho.